Aí, perfeito. Então é muito bom estar essa noite aqui com vocês, né? Eu gostaria de saber aqui como que tá o meu som. Escreva aqui para mim no chat, por gentileza, como que tá meu som. E aí eu consigo ver aqui, né, nos comentários se meu som tá bom. Eu vou ficar um pouquinho maior aqui para vocês. Então, ou sinaliza aqui para mim, né, se o som para vocês está saindo de uma forma boa. Só comenta aqui para mim, para poder ficar a par aqui, se tá certinho. A Rosa comentou lá que o som tá saindo certo, né? Maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa apresentação. Se eu estiver olhando aqui para o ladinho, é porque eu tô aqui nos bastidores, né? Então, eu vou dar de olho aqui nos comentários, vou estar olhando também aqui alguma pergunta, né, que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no chat que a gente responde durante a apresentação, tá certo? Então pode ficar aí bem à vontade. Hoje, essa noite, a gente vai aprender, né, alguns pontos bem interessantes com respeito ao emagrecimento. E a gente tem, inclusive, até mesmo uma experiência de uma pessoa falando, né, sobre emagrecimento. Então, acompanhe aí até o final, que a gente tem assuntos bem interessantes, temos surpresas, inclusive, para quem está aqui presente, né, nessa apresentação. Encaminhe ou chame, né, ali seu amigo, seu parente, vizinho, que se interessa pelo assunto. Então, hoje a gente vai abordar um tema aí que muitas pessoas desejam, né, mas acabam não conseguindo ali ter, né, o resultado que se espera. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aí o emagrecimento, tá certo? E, para quem ainda não me conhece, meu nome é Wellington Dias, eu trabalho com a medicina, né, integrativa, ou seja, eu cuido da saúde de uma forma natural. Também tenho especialização ali em iridologia, com ênfase em naturopatia. Então, a gente cuida, né, ali do organismo como um todo, vê onde está em desequilíbrio, e aí sim, né, a gente consegue dar um direcionamento, ver o que seria mais interessante ou melhor ali, né, para cada pessoa. Tá ok? É, e aí, dito isso, né, me apresentando, hoje a gente vai falar então por que as tentativas, né, de eliminar ali aquele sobrepeso, elas acabam falhando. E como que nós podemos ter sucesso, né? Então, durante essa apresentação, nós vamos identificar como eliminar ali aqueles quilinhos indesejados, né? Vamos entender sobre também alguns mitos, ou seja, algumas coisas que as pessoas acreditam que auxiliam na eliminação de peso, mas na realidade acabam tendo um efeito contrário, né? Ou não tendo um resultado. Também nós vamos entender sobre a nutrição, vamos entender ali quais são os fatores, né, que são importantes, tanto a alimentação como outros produtos de forma naturais, para ajudar o organismo a ter, né, o resultado que a gente deseja. E além disso, também nós vamos falar um pouquinho sobre aquele efeito sanfona, né? Já ouviu falar sobre esse efeito sanfona? Então a pessoa elimina ali alguns quilos, né, e acaba tendo eles novamente. Então, esse efeito sanfona tem algo por detrás, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são, né, o que leva isso aí no organismo, tá certo? Então, para nós entendermos um pouquinho sobre essas questões, né, que acabam falhando na hora do emagrecimento, nós vamos analisar aqui alguns fatores, né, onde muitas pessoas, na questão da eliminação, né, do, ali do sobrepeso, elas acabam enfrentando. Então, quais são esses desafios, né, que são mais comuns? Então, a gente consegue analisar aí alguns pontos, né? Então, o primeiro, muitos acreditam que a dieta, né, que está ali em alta, a dieta que realmente está todo mundo fazendo é a que vai funcionar, né? Alguns eles focam em calorias. E olha só que interessante, elas desconsideram o impacto hormonal. Então elas utilizam, né, uma refeição menos calórica, mas elas esquecem que às vezes tá interferindo em questões hormonais. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão hoje aí essa noite, né?
Muitas pessoas também desconsideram a questão do sono, então elas acham que para o emagrecimento é só focar em exercício, né, atividade física e alimentação. Alguns também desconsideram a questão do intestino, então não levam em consideração, né, a saúde do intestino. E nós vamos ver que é fundamental, né? O intestino é considerado aí nosso segundo cérebro. E além disso, as pessoas elas não entendem que a bioquímica de cada pessoa é diferente. Então, fazendo, né, às vezes ali as mesmas etapas, fazendo o mesmo processo, cada pessoa, né, vai ter ali uma reação diferente. Então, por isso que é importante a gente fazer um rastreamento metabólico, né, entender cada pessoa de forma individual e aí sim, né, dar ali um direcionamento, certo? Mas vamos entender um pouquinho sobre alguns mitos, né, que algumas pessoas elas acreditam que estão fazendo para eliminação ali do sobrepeso, mas acabam não tendo esse resultado, né? E aí tem uma frase bem interessante. Então, liberte-se das dietas da moda e das falsas promessas, né? Então, é algo que realmente nós precisamos gravar aí, né? Essa frase, e se fosse resumir o que nós vamos falar hoje à noite, né? Essa frase aí, ela com certeza iria resumir tudo que nós temos para mostrar, né? Mas olha só que interessante. Então, o que seriam aí essas dietas, né, que está na moda e essas falsas promessas? Olha só o que muitas pessoas elas acreditam. Elas acreditam que passar fome, ou seja, né, não se alimentando, realmente tendo essa necessidade e não suprindo, elas vão conseguir emagrecer. Mas isso é falso, porque olha só que interessante. Ali nos mostra que restringir de calorias, ela vai desacelerar o metabolismo e vai acabar levando à perda também de massa muscular. E isso vai dificultar a queima de gordura. Então nós queremos eliminar gordura, né? Então uma pessoa que ela acaba utilizando isso, a fome, né, passando fome para o emagrecimento, ela acaba não tendo o resultado que ela deseja. Então, passar fome não é o que nós queremos aqui, né? Não é o que nós vamos indicar essa noite, né? E realmente, passar fome é muito ruim, né? Mas olha só que interessante. O foco ele deve ser na qualidade dos alimentos e na saciedade inteligente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, sobre o que seria essa saciedade inteligente. Vamos para outra questão que realmente é um mito, né? O peso é apenas uma questão de calorias ingeridas quanto versus, né? Ou ali o quanto de calorias nós gastamos. Então isso também é falso. Por quê? O corpo humano, ele não é uma máquina simples, é uma máquina muito complexa. Então, por exemplo, questões de hormônios, eles também regulam a queima ou o armazenamento de gordura. E ali cita alguns, né? A insulina, a leptina, o cortisol. Nós vamos comentar mais para frente o que são, né, esses hormônios, né, a leptina, cortisol, né? Insulina e cortisol é mais comentado, né? Mas a leptina é um hormônio fundamental para o emagrecimento. E olha só que interessante, focar na regulação hormonal é mais eficaz do que apenas cortar ali as calorias, né? Então é importantíssimo nós também olharmos para questões hormonais no organismo. Porque quando não se faz isso, aumenta a dificuldade ou até mesmo não conseguimos ter, né, ali a eliminação do sobrepeso. Vamos para mais um mito aí, né, que as pessoas elas têm. Exercícios aeróbicos são a melhor forma de emagrecer. Então, isso também é falso, né? Ou seja, aqueles exercícios HIIT, né? Um exercício com alta intensidade. Olha só que interessante. O treino de força combinado com o treino HIIT, ele é mais eficiente para queima de gordura do que apenas focar no exercício HIIT, né? Então, exercícios aeróbicos excessivos aumentam o cortisol. Então, lembra que é o hormônio que nós falamos, né, anteriormente? O cortisol, então, ele estando alto, vai dificultar o emagrecimento. Então, olha só que interessante, né? Então, se você utiliza os exercícios físicos aeróbicos, né, de forma excessiva, ele vai dificultar o emagrecimento.
Então, às vezes a pessoa fala que pratica uma atividade física, mas não sabe por que não está emagrecendo, né? Então, uma das situações pode ser, né, esse o caso. Então, é importantíssimo nós analisarmos aí, né, cada caso, logicamente, de forma individualizada, para ver qual situação que está dificultando aí o emagrecimento, né? E o interessante é que nós precisamos, como nós vimos ali, cuidar da alimentação, né? Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, interromper aqui o compartilhamento, e aí eu consigo ficar maior aqui para vocês. Então, quando se fala sobre alimentação, nós precisamos nos alimentar de forma inteligente. Então, como que nós conseguimos fazer isso, né? Olha só que interessante. Nós precisamos, na nossa alimentação, de colocar em prática essas dicas aqui, ó. Olha os tipos de alimentação, né, que nós precisamos estar aí durante a nossa semana, né, durante o nosso mês. E nós costumamos falar o seguinte, que o que você faz do Natal até o Ano Novo não vai, né, matar você. O que mata é o que você faz do Ano Novo até o próximo Natal, né, que é um período muito maior. Então, o que que eu quero dizer com isso? De que a alimentação, ela é muito mais importante, né, nós termos uma rotina, uma alimentação saudável, ou, né, como diz aí essas dicas, do que nós termos uma alimentação não tão saudável, né? E esporadicamente nós fazermos ali uma dieta ou algo do tipo, né? Então é melhor você cuidar no dia a dia e aí não vai fazer mal, né? É você colocar o pé na jaca lá, às vezes no final de semana, um feriado, uma viagem, né? Isso não vai ter tanto impacto, mas o que mais causa impacto no nosso organismo é o que nós fazemos no dia a dia. Então, olha que interessante. A alimentação inteligente, ela adota ali alimentos anti-inflamatórios e também uma alimentação cetogênica, porque isso vai equilibrar os hormônios e vai reduzir a fome. Então, por isso que é importante, né, nós cuidarmos ali da alimentação. Então, nós devemos dar prioridade para alimentos não processados. Então, esses alimentos que não são processados, né, eles vão evitar picos de insulina. Então, ali, como nós vimos, a insulina é um hormônio e também dificulta o emagrecimento, né? Ou seja, nós precisamos descascar mais do que desembalar, né? Então, os alimentos ali que são processados. E hoje é muito simples, né? Se nós queremos algum alimento, ir ali no mercado, comprar algo enlatado, embalado, é simples, é rápido. E hoje o tempo é algo que realmente todos nós temos um pouco mais de dificuldade, né? Mas pensar nisso, no que nós estamos ingerindo, vai fazer total diferença, tá certo? E olha só que interessante. Algumas estratégias também são importantíssimas, como, por exemplo, o jejum intermitente. E olha só, né? Ou alimentação com restrição de tempo. O que que isso significa? Com certeza o jejum intermitente você já ouviu falar, né? Então, para facilitar para quem faz esse tipo de jejum, geralmente é feito à noite. Por quê? A pessoa ali vai se alimentar ali 8 horas, né? Ou antes, a pessoa vai ter a última refeição e vai se alimentar no outro dia após as 8 horas da manhã. Então, isso também vai ajudar na equilibração, no equilíbrio, né, da parte hormonal do nosso organismo, tá certo? Então, porque um período você vai ficar dormindo, né? Então, você vai ter aquela restrição de tempo na alimentação, mas vai ser mais fácil porque grande parte desse período, né, você vai estar ali dormindo. Isso também ajuda, tá? Então, isso é algo que vai facilitar aí também, ou vai contribuir para o emagrecimento. E é interessante de que nós falamos um pouquinho sobre metabolismo, né? Então, o nosso organismo, ele é capaz, né, de ele realmente ele equilibrar, desde que nós colocamos ou vamos suprir ele com os pontos chaves, né, ou com o que o nosso organismo precisa. Quando nós fazemos isso, ele com certeza vai equilibrar, né? E nós vemos aí sobre o metabolismo, né? Então, o que que é o metabolismo? Ele é o conjunto de processos bioquímicos
que vão converter ali os alimentos em energia. Então, se a pessoa tem um metabolismo lento, o corpo dela vai armazenar mais gorduras, né? E vai usar menos calorias. Então, o nosso corpo, ele automaticamente, ele já utiliza no dia a dia, né? Ali calorias para manter você vivo. Então, por exemplo, até na hora que você está dormindo, o seu corpo ele está gastando calorias para manter, né, ali os funcionamentos principais do seu organismo. Então, o que que nós queremos dizer com isso? De que quando nós temos o metabolismo ali equilibrado, nós vamos conseguir sim, né, ter uma eliminação ali de calorias ou não vamos ter um acúmulo de gordura, porque o metabolismo ele vai estar equilibrado. Já quando nós temos o metabolismo lento, aí sim, né? Então ele acaba tendo esse acúmulo, mas acúmulo ali de gordura, né? Mas o que influencia, ou seja, né, o que vai contribuir para que o organismo ele tenha esse sobrepeso, ou acabe tendo ali o acúmulo de gordura, né? Nós temos aqui algumas situações, né? Três delas específicas, elas acabam contribuindo aí para essa questão do metabolismo, né? Então, olha só, a idade é um deles, né? É um fator. Então, a idade, ela acaba fazendo com que o metabolismo ele já desacelere. Então, já viu aquelas pessoas que comentam assim, ah, antes eu comia de tudo, né? Agora, se eu jantar ali depois das 7 horas, das 8 horas, eu já sinto minha digestão lenta, eu já tô com uma barriguinha, né? Então, devido à idade. Então, a idade acaba, sim, né? Fazendo com que o metabolismo ele fique mais lento. E por que que é interessante nós darmos atenção, né? Ou olharmos aí para esse fator da idade. Porque, como nós comentamos, cada organismo é único. Então, se o fator ali é a idade, né, o metabolismo ele já está mais lento, nós precisamos de algo que vai fazer com que o metabolismo ele acelere, né? Ou seja, fazer com que o corpo ele comece ali a trabalhar, né? Ou equilibrar, isso é importante, tá certo? Segundo fator é as questões hormonais. Então, olha, insulina, né? Cortisol, leptina, grelina, elas vão regular o apetite e o armazenamento de gordura. Então, a leptina e a grelina, elas acabam fazendo isso no nosso corpo, né? E o cortisol, ele é preciso no nosso organismo para que nós possamos ter energia. Então, para nós realizarmos, né, nossas atividades, fazermos ali nossas obrigações. O cortisol, né, é o que ele vai fazer ali pela manhã, ele tem que estar alto e no final da tarde ele tem que baixar, né, para a melatonina subir. Então, quando alguém, como nós vimos, né, pratica ali uma atividade física que aumenta o cortisol, ele vai desregular, né, essas questões hormonais. Então, nós precisamos do cortisol alto pela manhã e não à noite, né? E nós vimos que o excesso de cortisol vai fazer com que desregule fatores hormonais ali, né? E isso também vai fazer com que o armazenamento de gordura, né? E ali o apetite ele acabe realmente ficando ali descompensado, né? Ou desregulado. E quando a pessoa está com o cortisol alto, ali o nível de estresse, ansiedade também está alta. Então, às vezes a pessoa come pela ansiedade e não porque está com fome, né? Então é importante nós olharmos esses fatores hormonais. E um detalhe a mais também, a título de conhecimento, né? Apenas para vocês ficarem a par, existe uma glândula, né? Que fica ali do lado da glândula da fome, né? Por assim dizer ali, que produz a saciedade, né? Produz ali leptina, grelina. E essa outra glândula, ela é sobre a questão da hidratação, ou seja, o quanto nós sentimos sede. Por ela ficar muito próxima uma da outra, às vezes, né? Às vezes, não em todas as situações e não em todos os casos, às vezes a pessoa ela está desidratada. Ela tem a sensação de fome, mas o que ela precisa é água, hidratação. Então, como que nós vamos saber, né, se esse caso nosso? Então, quando você sentir ali, às vezes, uma fome, sentir, né, ali uma vontade de comer, tome água.
Por quê? Se aquele desejo passar, não era fome, né? Era hidratação. Se aquele desejo, né, ou aquela vontade persistir, aí sim, né? Então, realmente, aqui agora é fome, né? Por quê? Porque quando nós utilizamos, né, a hidratação e matou, né, ou saciou aquele desejo por alimento, não era fome, era desidratação, tá certo? Então, fica uma dica aqui para vocês no dia a dia, né? Então, comece a perceber, a analisar aí no organismo de vocês, tá ok? E o terceiro ponto é massa muscular. Então, quanto mais músculos, maior vai ser o gasto calórico em repouso. Então, aí tá uma dica, né? Por isso que aquela situação que nós comentamos no início sobre passar fome, né? Vai fazer com que perca massa muscular e vai diminuir o gasto calórico. Então, realmente vai ter um armazenamento maior aí, né? De gordura. Então, por isso que é importante, quando você for fazer uma atividade física, né, combinar os dois, né, uma atividade aeróbica com uma atividade muscular. Então, quanto maior tiver, né, maior massa muscular, maior vai ser o gasto calórico, inclusive quando você estiver ali descansando, repousando ou dormindo, né? Então, isso é importante também. Isso vai fazer, né, com que seu organismo gaste ou elimine aquela, aquela acúmulo, né, de gordura que a gente tem. E o interessante também é que, falando sobre alimentos, né, olha só que interessante. Nós temos aqui algumas dicas de como que nós podemos acelerar aí, né, o nosso metabolismo de uma forma natural. Então, o primeiro é por nós utilizarmos alimentos termogênicos. Então, se você desejar anotar aí, né, como por exemplo, pimenta, chá verde, café, gengibre. Lembrando que o café, ele tem cafeína, né? E isso ele excita ou ativa ali o sistema nervoso central. Então, café, açúcar, né? Bebida alcoólica, eles acabam tendo essa reação no organismo. Tem algumas pessoas que até falam, eu só funciono, eu só fico calmo depois de um cafezinho, né? Mas na realidade é um efeito contrário, tá? Ele acaba excitando ali o sistema nervoso da pessoa. Então, quem já tem problema com cortisol, tome cuidado com o café, tá? Então, faça a utilização ali de outros alimentos. Os chás preto também, né? Eles acabam tendo ali cafeína. Mas gengibre, pimenta, né? Eles vão ali ajudar a aumentar ali a questão, ou acelerar, né? O metabolismo de uma forma natural. Além disso, o jejum intermitente também, né? Como nós comentamos aqui, é bem interessante. O treinamento de força e HIIT, então, ou seja, né, um treinamento ali de musculação, junto com o treinamento HIIT, vai ajudar, né, de uma forma eficiente para a eliminação de gordura. E ali, por último, um sono de qualidade. Olha só que interessante. Então, o sono, ele vai regular, né, ou vai balancear todas as questões hormonais. Então, não tem, né, como a pessoa ali ter a eliminação da, daqueles quilos indesejados se ela não tem uma noite de sono de qualidade. Então é importantíssimo, né? Essa questão. Então precisa sim dormir bem à noite. Então a pessoa, às vezes, o que acaba acontecendo, né? A pessoa já não dorme bem, ela acaba não tendo uma noite de sono reparadora, né? Não consegue dormir ou utiliza ali alguns medicamentos para conseguir dormir, né? E, além disso, não acaba utilizando é, atividades físicas, não cuidando da alimentação, acaba não cuidando da parte hormonal, né? Então, são vários fatores, né? Uma série de fatores que acabam influenciando. E aí, aquele sobrepeso, né? A pessoa às vezes vai só para atividade física. Vai para atividade física, mas não gosta de musculação, faz uma atividade mais HIIT, né? O aeróbica, né, que vai aumentar o cortisol. Já tem o cortisol ali alto, aumenta mais ainda. Então, por isso que é importantíssimo nós analisarmos, né, de uma forma individual e para conseguir aí dar esse direcionamento, tá certo?
E falando, como nós vimos ali, né, sobre a alimentação, tem uma frase aqui que eu acho bem interessante, que realmente, para gravar na mente de vocês, né? Comer certo vai muito além do que apenas contar calorias. Então, isso é importantíssimo, né? Então, algumas pessoas às vezes vão lá ver, isso é X calorias, né? Então, isso daqui eu não vou comer, ou vou comer esse que tem menos calorias. Além disso, nós precisamos comer da forma certa. Então, como que nós podemos fazer? Então, a gente vai dar algumas dicas aqui. E aí, se você quiser tirar um print da tela, né? Quiser anotar, para depois você utilizar aí no seu dia a dia. Então, aqui a gente consegue, né, ver aí o papel dos macronutrientes. Então, ou seja, nós precisamos, né, ali as proteínas vão ajudar na saciedade, vão preservar ali massa muscular, né? Então é importantíssimo nós termos as proteínas, né, na nossa alimentação, né? As gorduras boas, elas vão ajudar no equilíbrio hormonal, vão dar aquela energia, né, para nós conseguirmos realizar nossas atividades, para conseguir realizar uma atividade física. E o que seriam gorduras boas, né? A gente consegue ali algumas gorduras boas, inclusive numa alimentação saudável, né? Como por exemplo o abacate, ele tem uma gordura boa, né? O peixe também. Vamos pegar aqui alguns outros alimentos, as castanhas, né? Então, castanha do Pará, né? E aí existem outras castanhas que também são oleaginosas, né? Então, isso também ajuda ou incluir elas no na nossa alimentação, né? No dia a dia, também vai ser essencial, né? Para nós conseguirmos aí o resultado que desejamos. E além disso, os carboidratos eles devem ser consumidos de forma estratégica. Por quê? Para realmente para a gente não ter ali um pico de insulina, né? E olha só que interessante, todos nós temos um pico de insulina após as refeições. Então, quem já tem um problema ali com a insulina, né? Então, após as refeições acabar prejudicando ou piorando ou agravando a situação ali da pessoa. Então, por isso que é interessante nós consumirmos, né, os carboidratos de uma forma estratégica, tá certo? E interessante, deixa eu mudar aqui a nossa tela, né? Aí vem nos mostrando, né, como equilibrar nossas refeições. Então, nós podemos comer proteínas e gorduras, né, em todas as refeições, priorizar os vegetais fibrosos para o controle glicêmico. Então, ali, se a gente for utilizar, né, ali os vegetais fibrosos, eles vão ajudar, né, nessa questão, né, no nosso dia a dia. Então é importante ter eles, inclusive, nas principais refeições, onde tem maior consumo, né, dos alimentos ali. Então são ali almoço, né, jantar, que é onde a gente realmente acaba utilizando, né, ou comendo ali mais nas refeições. Então é interessante a gente ter aí esses vegetais fibrosos durante, né, essas refeições. E reduzir os carboidratos refinados e priorizar, então, os carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, quando nós fazemos isso, né, nós vamos conseguir melhorar ali a nossa alimentação, certo? E nós comentamos algo bem interessante no início, falando sobre a ansiedade. Algumas pessoas, elas comem, né, ou se alimentam ali devido à ansiedade, nem é fome, né? Elas nem acabam nem estando realmente com fome. Elas estão ansiosas. Mas como que nós podemos superar ou equilibrar isso, né? Então aqui também tem algumas dicas, olha. Então nós podemos ali o jejum intermitente, né? É, nós podemos também ali adotar práticas mindfulness, né? O que que seria isso? É trabalhar a mentalidade. Então a forma como nós pensamos, né? Trabalhar realmente a forma como nós estamos lidando com as situações vai ajudar, né? Nós a realmente evitar ali comer por estresse. Então a pessoa tem essa consciência, ela vai conseguir ter esse autocontrole, né? Então tudo isso indica nessa prática mindfulness, né? Seria justamente isso. A nossa mentalidade, né? Ter esse autoconhecimento e ter esse autocontrole, tá certo? E suplementos como triptofano, magnésio também
ajudar ali a controlar o apetite emocional. Lembrando que, né, sobre uma suplementação é interessante procurar às vezes um profissional, né, alguém da área, para dar ali um direcionamento, ok? E uma dica, banana, ela vai ajudar ali na questão do triptofano também, né? O triptofano, ele ajuda também na questão, depois, na metabolização, né? Para a melatonina. Então, no sono, né? Então, vai ajudar. Então, banana, ele também, né? Quem gosta, né? Utiliza ela aí é, sem restrições, que realmente elas vão ajudar e muito nessa questão, né? Da, de uma noite de sono, né? Então, isso vai ser algo bem interessante. E falando um pouquinho, né, sobre estilos de vida, é importante nós realmente equilibrarmos uma rotina, como nós vimos, né, até agora. Então, é importante nós cuidarmos da alimentação, é importante nós praticarmos uma atividade física. Além disso, né, é importante nós equilibrarmos ou controlarmos nossas questões emocionais, né, nosso sono. Então, são uma série de fatores, né, ou várias coisas que nós fazemos no dia a dia, né, pequenos atos que juntando nós vamos conseguir chegar realmente onde nós desejamos. E é algo bem interessante que uma dica aí, né, para vocês é a exposição ao sol. Porque hoje em dia é muito comum que nós acabamos não tomando, né, ali a luz do sol. Por quê? Trabalhamos às vezes em escritórios, né? Saímos às vezes bem cedo, chegamos, o sol já se pôs e não tomamos ali um banho de sol, né? Então isso é importante. Então tire em alguns períodos do dia ou tire realmente ali alguns períodos na semana e tome ali a luz do sol, né? Porque ela vai ajudar na absorção da vitamina D. Isso também ela vai ajudar ali a regular ali, né, o metabolismo. É essencial a vitamina D para o metabolismo. Então isso ajuda, né? E a vitamina D, ao tomar o sol, é interessante tomar na palma da mão. É onde mais tem a absorção, né? É na palma da mão. Então, para não ficar assim, né, e alguém passar na frente da sua casa e achar que você talvez não tá tão certo do juízo, você pode colocar as mãos para trás e ficar com a palma da mão para cima, né? Então você coloca a mão para trás aqui, fica com a palma da mão virada para cima, e aí você consegue tomar, né, ali a luz do sol na palma da mão, tá certo? Mas é importantíssimo, inclusive quem faz suplementação da vitamina D precisa da luz solar para o organismo absorver a vitamina D, tá certo? E além disso, nós comentamos aqui várias práticas, né? Demos aqui várias dicas do que nós precisamos cuidar. Da alimentação, do sono, né? Demos algumas dicas ali sobre alguns alimentos, né? Que são interessantes. Cuidar da parte emocional. Mas hoje à noite nós temos uma dica especial aqui para vocês. Então, são os óleos essenciais. Já ouviram falar em óleo essencial? Então, o que são esses óleos essenciais, né? Eu tenho um vídeo aqui, deixa eu compartilhar com vocês. E olha só, ele vem mostrando o que são esses óleos essenciais e por que eles são tão interessantes quando se diz sobre emagrecimento. Então, dê atenção a esse vídeo, ele é bem curto, fala de algo bem interessante. Então, preste atenção. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas.
Das pétalas de uma flor às folhas de uma planta, da casca de um fruto à resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza, e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, nós conseguimos ver aí, né, o que são esses óleos essenciais, que realmente eles são extraídos, né, das plantas, ou seja, são produtos 100% naturais, e perceberam que realmente o objetivo é auxiliar, né, ou contribuir ali para uma melhora no nosso organismo. Então, é com esse objetivo que os óleos essenciais eles nos ajudam, né? Ou seja, equilibrar fatores hormonais, eles nos ajudam também uma melhor, né, qualidade ali de sono, vão nos ajudar a acelerar o metabolismo, porque todos esses fatores a gente consegue ali influenciar, né, ou fazer com que o nosso organismo ele consiga atingir ali aqueles resultados que a gente deseja, né, mas de uma forma natural, sem um efeito colateral de um medicamento ou qualquer outro tipo, né, que a gente faça ali a utilização. Então, os óleos essenciais têm esse objetivo, né? Mas será que realmente eles funcionam? Olha, lembra que eu comentei que a gente tinha aqui uma pessoa, né, que iria compartilhar conosco sobre a experiência, né, o que utilizou? Então, a gente vai chamar aqui a Rosa. Deixa eu pedir aqui para ela ativar o som e ligar a câmera. E ela vai compartilhar aqui um pouquinho para a gente sobre a experiência dela, né? Então, ela utilizou os óleos essenciais, né, durante aí alguns dias, não chegou a dar, né, 30 dias, foram um pouquinho menos, Não. mas a gente vai conversar um pouquinho com ela, né? Então, deixa eu só destacar também aqui, deixa eu ver aqui só. Tudo jóia, Rosa? Como que você está? Tô bem, você? Tudo Tudo jóia. tranquilo, né? Maravilha, agora Tranquilo. sim, ó, agora está destacado para todo mundo aqui, né? A gente gostaria de agradecer, eu sei que hoje foi bem corrido para você, né? Você chegou aí, Foi. basicamente acabou de chegar aí do seu trabalho, né? Mas aceitou aí falar um pouquinho conosco. Sim. Aham. Rosa, Oi? perfeito, você está me escutando Ó, bem? pode falar. Maravilha, Tô hein? escutando bem. Perfeito. Rosa, a gente tem algumas perguntas aqui que gostaria de fazer para Aham. você, né? Primeiramente, Rosa, compartilha conosco aqui um pouquinho. Para você, né? O que que motivou você a querer emagrecer? Então, qual que foi o ponto aí chave, né, para você nessa caminhada? Ai, como você já sabe, é porque eu preciso fazer uma cirurgia, né? E eu preciso emagrecer. No começo seriam 20, eliminei 14 quilos. E com a ajuda dos óleos, eu estou eliminando praticamente 1 quilo por semana. Está sendo maravilhoso. E faltam ainda 5, 6 quilos para mim chegar no ponto de fazer a cirurgia. Olha só, que Mas eu legal, acho hein? que eu consigo. Que bom que você tem conseguido, né?
atingir aí esses resultados, né? Conseguir a eliminação. Mas Aham. antes de você começar, né, aí esse processo, qual que eram as suas maiores dificuldades? Ansiedade. Eu comia compulsivamente. Tinha muita ansiedade. E eu tenho uma ferida na perna que quando eu fico ansiosa, eu coço dormindo, assim, com a unha do pé, sabe? E os olhos, elas estão diminuiu bastante. Elas estão praticamente secando. Tanto que eu tomo como passo, né? Uhum. A Olha que legal. ansiedade diminuiu bastante. Olha, maravilha, hein? Que bom. E você já tinha testado alguma outra estratégia para emagrecimento antes? Eu sempre começava a tentar fazer uma reeducação alimentar, mas eu nunca conseguia por causa da ansiedade. Eu comia demais, comia muito doce, eu comia. Se eu ficasse nervosa, eu comia sem parar, sabe? Se eu começasse, por exemplo, se eu abrisse um pacote de bolacha, isso não tem mais na minha casa, né? Mas enquanto não via o fim, eu não parava. Se eu tinha outra coisa na geladeira, é o dia inteiro pegando ali, comendo, tinha que ser uma coisa doce, uma coisa. Eu já cheguei a tomar leite condensado na caixinha, comer um potão de sorvete, tudo por ansiedade. Ficar comendo, comendo, sabe? Não podia parar, mas eu já eliminei isso, já tá bem melhor. Melhorou o cabelo, não tá caindo mais. As unhas, que eu tinha problema, né? No tempo que eu trabalhava na da granja aqui, né? Ela tá melhorando. Tá tudo melhorando. Olha, que bom, Tudo hein? 100%. A gente realmente fica muito feliz, né, de saber esses relatos, de ver essa melhora, né? E em quanto tempo você começou a É. perceber ali os primeiros resultados, né? Ou seja, você começou a utilizar os óleos essenciais, quando que você já começou a perceber os primeiros resultados? Na, na primeira semana, foi assim, ó. Eu comecei a tomar aquele combo, né? Aquele shake, né? Com aquela. Aí não lembro o nome agora. Aquele de pozinho que se dissolve na água. Sim, o colágeno, Olha, né? é o colágeno. Aquele é maravilhoso, sabe? Aquele foi, olha, muito bom mesmo. Até acabou, até preciso comprar mais. Na primeira semana, eliminei 2 quilos. Na primeira semana. Tipo, eu comecei na quarta-feira, na segunda-feira já tinha ido 2 quilos. Olha que Parece legal, que. hein? Mas também o que ajudou bastante é você tomar com bastante água. Isso eu já tinha criado esse hábito de tomar água em jejum. Mais ou menos uns 2 copos, 3 copos de água em jejum. Sempre com os dentes bem escovados, porque a gente emagrece, quando a gente está perdendo gordura, e a gente perde boca, né? Então a gente tem que ficar sempre, fazer higiene bucal, primeiro de tudo, para depois tomar água, tomar os óleos em jejum. Isso é maravilhoso. E a alimentação também ajuda bastante, cortar o açúcar, a gordura ruim, os carboidratos, eu consegui cortar. Agora, eu sempre substituindo o pão por aquele que você ensinou, inclusive, o de aveia, né? Essas coisas são muito bom. E dá sustância. E não deixar de comer proteína boa, né? É É, isso. isso é verdade, né? E olha só que interessante, né? Que além da questão da eliminação, né, ali dos quilos que você comentou, também teve a melhora do cabelo, da unha, né? O Olha só, cabelo, da só unha, benefício, né? E só qual que foi benefício. a sua Das sensação? dores. Oi? Não, pode comentar das dores. Eu, a- eu tenho uma hérnia, né? Que você sabe, né? Uma hérnia grande. Eu já tinha essa dor constante. Mas o que eu notei foi a dor na circulação, sabe? Nas pernas, nos braços, a força física voltou, parece, sabe? Porque eu não trabalhava, estou trabalhando. E tá me ajudando muito, porque eu vivia assim, é, deitada no sofá, não tinha ânimo para nada, não tinha vontade de fazer nada, tinha muita dor, tudo para mim era com dificuldade, para levantar da cama era com dificuldade, para
fazer as coisas tudo com dificuldade, e agora eu tô mais, me sentindo mais leve, sabe? Assim, tenho mais energia. Tudo isso mudou bastante. Olha que maravilha, hein? Que bom. E qual que foi sua sensação vendo aqueles primeiros quilos indo embora, né? Aqueles dois primeiros lá na primeira semana. Qual que foi sua sensação? Foi inexplicável, foi assim, coisa que fazia tempo que estava assim naquele efeito sanfona que não saía daquele número, não baixava a balança, não baixava. Foi muito bom mesmo, muito. É inexplicável. Não sei, é muito maravilhoso Que legal, hein? A gente fica muito feliz, né? ver os E- quilos indo embora Uhum. e não voltam, não voltam. Aham. Você pode até estacionar ali, mas aquele que você elimina, eles não voltam mais. Isso Mas é tem que verdade, né? continuar, né, com a alimentação boa. Ah, e outra coisa que eu quase não podia fazer, exercício físico, né? Eu fazia algumas caminhadas só, mas que é para quem pode. Eu, por causa desse problema de saúde, né? Mas para quem pode, fazer um pouco de exercício ajuda mais ainda. Maravilha, hein? A Tá gente fica ouvindo? muito feliz mesmo, né? De ver aí a sua alegria, né? Como você É. tem esse sentido. E se você tivesse que recomendar ali, né? Vamos imaginar que alguém está começando agora, né? Então a pessoa ela está nesse processo de eliminação também, né? Do sobrepeso e vai começar agora, né? O que que você indicaria ali? Qual que seriam os primeiros passos que você indicaria para a pessoa? Eu indicaria os olhos, né? Aquele combo maravilhoso. Aquele vale a pena mesmo. Maravilha, hein? Eu não lembro o nome dos óleos, mas são acho que uns 10 óleos, né? Mais o shake, mais o colágeno. São maravilhosos. Isso, exatamente, né? E para quem está assistindo agora, né? Quem está aqui com a gente na sala, o que que você diria se a pessoa está pensando assim, ah, será que eu começo, né? Será que eu vou começar? Tá em dúvida, né? Então, para quem está assistindo ou para quem vai ver depois, né? Que a gente vai subir essa apresentação ali para o canal, né? O que que você recomendaria? Comece amanhã mesmo. Hoje mesmo, se possível. É maravilhoso. Melhora a pele, melhora tudo. É, Perfeito, hein? E só, para gente. oi? Pode- Pode falar, Rosa. Só não melhora na idade, porque a gente já depois dos 50 não tem jeito, né? Só não volta a ter 18 anos, mas, mas a força física é quase de 18. Olha, legal, hein? A gente fica muito feliz aí com seus relatos, né? Muito obrigado. E antes da gente encerrar, você teria algum conselho que você gostaria de deixar aí para as pessoas? Vamos imaginar que a sua mensagem pudesse chegar ao maior número de pessoas, né? Seja aqui no Brasil, que mensagem você deixaria aí para as pessoas que estão nessa luta também, né? Como você já passou por esse processo. Olha, é que nunca desistam. Nunca desistam, que seja sempre contínuo. Se você erra na manhã, na hora do almoço você continua, mas nunca deixe de fazer aquilo que é para o teu bem. A boa alimentação, os óleos são maravilhosos, são de ajuda, é muito essencial mesmo, por isso que já são óleos essenciais, né? Eles são essencial para a saúde, para todo tipo de coisa que se tem, se você tem alguma alergia, se tem alguma dor, eles são maravilhosos. Que a pessoa que se tem algum medo, que perca esse medo e comece agora mesmo. Eu indico, e para mim foi maravilhoso, e sei que pode ser para qualquer outra pessoa. Perfeito, hein? Rosa, a gente gostaria de agradecer, né, a sua participação. Muito obrigado, apesar de hoje você estar aí cansada, né? Chegou do serviço, mas tirou esse momentinho. Com certeza, pode ter plena certeza, né, que a gente vai usar aí teu exemplo para ajudar outras pessoas, mostrando que realmente é possível, né? E no total, você já perdeu quantos quilos mesmo? Só para a gente deixar gravado aqui. No total, eu acho que foi uns 6 quilos. Legal, hein? Foram. Parabéns, hein, Rosa? Foi uns 6 quilos, né? Mas faz menos de um mês, né? Sim. Um mês por aí, né? Verdade. É. E parabéns, hein, Rosa? Continua nessa luta, né? A gente vai
estar junto contigo, inclusive, né? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá certo? Muito obrigado, a Tá gente bom. gostaria de agradecer aí da sua participação. Obrigado você. Tudo de bom para você e para tua família. Obrigadão, igualmente, Rosa. Tá. Tchau. Então, perceberam, pessoal? Então, é essa, né, a experiência da Rosa aí que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, mostrando que realmente, né, os produtos, os óleos essenciais, eles realmente funcionam, né? Então, aquela pessoa que você conhece, ou se é você, né, que deseja eliminar ali aqueles quilos, né? Então, a gente realmente está aqui para ajudar você nesse caminho. Como nós vimos, e a Rosa até mesmo comentou, são etapas, né? Então, nós precisamos melhorar ali a questão hormonal, sono, né? A rotina, a alimentação, e nós estamos aqui para dar esse direcionamento, né? Para vocês. E o nosso objetivo é justamente isso, para que você consiga atingir, né, o resultado que você deseja. E aí, só compartilhando com vocês, talvez você se pergunte, né? Mas quais foram ali os produtos, né, que a Rosa ali estava utilizando? Então, são esses daqui, ó. Deixa eu só compartilhar para vocês conhecerem, então, quais são, né? Quais foram ali os produtos, né? Então, em base, né? Foram ali esses produtos. A gente vê ali o colar, a gente vê o shake, ele é uma combinação para melhorar ali o nosso organismo, né? São antioxidantes, então eles vão equilibrar vários fatores, né? Então, de uma forma geral, né, foram esses produtos. Mas lembra que eu comentei com vocês, né, que quem estivesse aqui presente nessa apresentação de hoje à noite teriam aí alguns benefícios, né? Então, se você deseja realmente ter esse resultado que a Rosa teve, né? Realmente se sentir bem, mais disposta, né? Eliminar ali aqueles quilos. Quem adquirir realmente esse mesmo kit, né? Que a Rosa ali estava utilizando, vai ganhar de brinde. Olha só, de brinde, hein? A Rosa ali acabou que ela utilizou ali mês passado, né? Mas esse mês a gente está com alguns brindes a mais, né? Então, olha só que interessante. Então, esse mês, se você ainda não conhece ali os produtos da Doterra, ainda não utiliza, então vai levar para casa esses brindes, né? Então, vai ganhar o Peppermint, o Lavanda, o Tangerina e o Claricalme. O Claricalme ele é essencial para o equilíbrio hormonal. Então, lembra que a gente comentou que quando nós fazemos todas as etapas, mas tem algumas situações ali que às vezes não está efetuando, né, ali o emagrecimento, alguns casos, né, são questões hormonais. Então, esse mês, quem adquirir aí até, né, essa semana, inclusive, né, que já estão aí na reta final do mês, vai ganhar aí, ó, R$ 731 de brindes. Mas não para por aí, tá? Além de ganhar esses produtos de brinde, quem adquirir ali o kit, né, que a Rosa comentou, deixa eu só voltar a tela aqui para vocês analisarem. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o relato ali da eliminação dos quilos, né? Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar a tela aqui, só um minutinho. Agora sim. Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Aí. Então, olha só. Então, quem adquirir aí, né, esse kit vai ganhar, né, de brinde e R$ 31 ali em brindes, né, que foram aqueles produtos que eu mostrei ali para vocês. Mas, além disso, o que tem algo a mais, né? Então, para vocês hoje, nós vamos conseguir também, né, um acesso ao grupo. A Rosa, né, está num grupo onde a gente dava dicas, ela comentou sobre receitas, né? Então a gente manda receitas lá naturais, né? Algo que vai ajudar nesse processo, como trabalhar essa questão da mentalidade, né? Também. Então a gente manda algumas dicas lá no grupo, então você vai ter acesso a esse grupo VIP, né? Além disso, vai ter um rastreamento metabólico. Lembra que eu comentei com vocês que cada organismo é único? Então, esse kit vai ser o pontapé inicial, né? Então, nós vimos que a Rosa perdeu ali na primeira semana, né? Ela começou ali na terça, quarta-feira, quando chegou ali no final da semana já tinha eliminado 2 quilos, né? E aí veio perdendo ali um quilo por semana, né? Em média.
Então, não chegou a 30 dias, mas ela já eliminou ali 6 quilos, basicamente. Então, olha só, né, o resultado que ela teve utilizando esses produtos. Então, nós também fizemos ali um rastreamento metabólico com a Rosa. Então, utilizando esses produtos, nesse rastreamento metabólico, a gente consegue dar um direcionamento, tá certo? Então, se fosse fazer apenas ele, você pagaria ali em torno de R$ 150, tá? Então, esse rastreamento metabólico. O que é esse rastreamento? Então, você responde o questionário, onde vai dar o direcionamento para nós, né? Sobre como é a sua saúde, né? Como que está a questão hormonal, quais são as suas queixas principais, além, né, do sobrepeso. Então, a gente tem uma visão geral ali do seu organismo e a gente consegue dar esse direcionamento para você, para que a gente consiga ali no dia a dia, né? Então, aí a gente passa as dicas, né? Do que utilizar na alimentação, se precisar, às vezes, de uma suplementação, né? Então, o que que seria interessante? Quais práticas diárias, manhã, tarde e noite, seria interessante você fazer, né? Também a gente consegue analisar ali quais são os fatores ou os pontos em que você precisa ficar observando no seu organismo, no dia a dia, né? Como, por exemplo, cabelo, na pele, na unha, né? E aí, entre outros fatores, para ver realmente se você está tendo algum resultado. Então, a gente consegue, por esse rastreamento metabólico, dar todo esse direcionamento, né? Além disso, também dá o direcionamento do uso dos óleos essenciais. Então, como a gente vê ali, né, do colágeno, do shot ali, né, que vai melhorar a oxigenação, a desinflamação, né, ali do seu organismo, tá certo? Então, a gente vai dar todo esse direcionamento e vai ganhar, né, os brindes. Então, vão ganhar, né, esses brindes, R$ 731 em brindes, acesso ao grupo VIP, que nós vamos iniciar 1º de abril, não vai ser mentira, né? 1º de abril nós vamos iniciar novamente esse grupo, então estamos encerrando um, e vamos iniciar outro, né? A Rosa estava nesse grupo, e também esse rastreamento metabólico, tá certo? Então, todos eles aí vão ir de brindes para quem adquirir esse primeiro combo, né? Que a gente viu ali, tá certo? Então, deixa eu só parar o compartilhamento, ficar um pouquinho maior aqui para vocês. Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo, né? Ajudar vocês nesse caminho a realmente a gente conseguir atingir, ter os resultados, né, que a Rosa teve. E se você conhece alguém, depois eu vou subir, né, essa apresentação para o YouTube, você pode encaminhar, né, convidar aí amigos, familiares, né, para que a gente também consiga juntos chegar, né, no resultado aí que você deseja. Então, fala com a pessoa que convidou você para essa apresentação. Essa condição especial, né? Ela é exclusiva para quem chamou você para essa apresentação, você que está aqui, né? Presente essa noite, a gente vai dar todo esse direcionamento aí para vocês, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Manda aqui no chat, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, que aí a gente consegue, às vezes, responder, né? Tirar a dúvida aí de vocês aqui, para que você possa sair da apresentação sem nenhuma dúvida, né? Bebam água. Água é importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Eu acredito que não tem nenhuma dúvida, né? Não apareceu aqui nada ainda para mim. Se não tiver nenhuma dúvida, hoje, né, era essa informação que eu gostaria de passar para vocês. Espero, do fundo do coração, que realmente tenha sido instrutiva, né, para você, que você saia daqui motivado ou motivado, né, a realmente estar disposto aí a melhorar sua saúde, melhorar a disposição, e nós estamos realmente juntos, né, nesse caminho, né? Então, se você desejar, vamos aí pegar na sua mão e realmente mostrar aí como ter esses resultados, tá certo? Gostaria de agradecer imensamente você tirado um tempinho dessa noite, né, para estar aqui presente nessa reunião. Muito obrigado. Agradecemos também a Rosa, né, pela disposição aí de estar conosco até agora. Muito obrigado. E, pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui essa noite. Espero ter contribuído e até a próxima. Fiquem ligadinhos que nas próximas semanas, teremos também
outros assuntos aí bem interessantes, tá certo? Até mais!